Bom, pessoal, a gente já criou então a nossa tabela livro e a gente precisa então criar o nosso procedimento, que vai conter o comando insert para inserir então automaticamente um livro na tabela livro. Primeiro passo, você vai digitar no seu SQL Server o comando create procedure e vai definir o nome da sua procedure. Aqui no meu caso eu defini o nome ins_livro. Após isso, a gente precisa declarar aqui todos os parâmetros que a gente quer que o usuário passe. Ou seja, a gente vai declarar aqui o parâmetro que vai receber o valor do código e falar o tipo dele. O tipo desse parâmetro é int. O parâmetro @título vai receber o título do livro e o tipo dele é o varchar de tamanho 30. O parâmetro @autor é do tipo varchar tamanho 30. O parâmetro @preço vai receber o campo, o valor do usuário preço, do tipo numeric, duas casas depois da vírgula. E o último parâmetro é o @quantidade_stock, que é do tipo inteiro. Então, ele espera por um valor inteiro para esse campo, ok? As begin transaction. O nosso comando principal, insert into, o nome da tabela, values e os campos que eu quero. Insert into, nossa tabela chama livro, eu quero inserir na tabela livros. O que eu quero inserir? Os valores vindo no parâmetro @código, os valores, na verdade, o valor vindo no parâmetro @título, o valor que vem no parâmetro @autor, o parâmetro que vem também no parâmetro @preço e o valor que vem pelo @quantidade de estoque que o usuário inseriu. Para a gente ter certeza se o nosso insert deu certo ou não, a gente precisa de uma condição. Então, a gente vai criar um if e utilizar uma variável global chamada row_count. Ele vai contar se deram certo as linhas desse insert. Se ele retornar o valor 0, é porque não deu certo, ocorreu algum erro. E se ele retornar o valor 1, é porque ocorreu tudo bem, ok? Deu tudo certo. Então, você vai fazer um if, variável global row_count for maior que 0, é porque deu tudo certo, né? Maior que 0, a gente vai chamar um row_count de 1. Deu tudo certo? Ah, então beleza. Então, eu vou ter que dar o quê? O commit. Commit transaction. E vou passar um return 1. Só que dentro do if a gente tem duas linhas, né? Quando a gente tem mais do que uma linha, por padrão, a gente precisa declarar um abre e um fecha. Então, a gente declara um begin e um end. Um começo e um fim. Tudo que está nesse bloco aqui, se der certo, ele vai validar, então, a transação e vai retornar 1 lá para o meu usuário. Agora, digamos que o usuário passou, no lugar do código aqui, uma string, passou um valor errado. Então, esse insert aqui não vai ser realizado. Então, o row_counting, ele não vai retornar 1. Porque o row_count, passando aqui no insert, ele deu um erro. Então, ele vai retornar 0. Se ele não deu certo, ele vai vir para o bloco de baixo diretamente. Ele vai vir para o else. Aqui no else, é porque deu errado o nosso insert. O row_count retornou 0. Então, ele vai fazer um rollback transaction, que ele vai desfazer a transação, desfazer esse insert aqui, né? Ele não vai considerá-lo mais e vai finalizar. Por quê? Porque o else, ele tem um começo e um fim. A gente tem mais do que uma linha aqui dentro, né? A gente quer retornar 0 para o usuário
Então, a gente tem que abrir iniciar e fechar os comandos que estão aqui dentro, ok? E para saber se o nosso Storage Procedure deu tudo certinho, se tá ok, né? A gente vai rodar todo essa procedure, né, que a gente acabou de realizar, e vai passar para ele o comando para executar, né, com os valores que a gente tem interesse para inserir na nossa tabela livro. Então, o comando que você precisa digitar é exec, o nome da sua procedure, que no meu caso aqui é ins_livro, e daqui para frente são diretamente os valores que eu quero. Qual que é o primeiro valor que eu quero passar? Vamos retornar lá, vamos lembrar, ó, o primeiro valor corresponde ao código. E esse código espera o quê? Ó, vamos ver lá, ele espera um int. Então, aqui eu passei o número 1. Então, o meu código que eu quero inserir, o meu primeiro livro, eu quero que ele tenha o código número 1, lá na minha tabela livro. Aqui, a gente precisa passar um valor para o título. Vamos ver se é o título mesmo, o segundo? Ah lá, eu tenho um parâmetro aqui, chamado @título, e ele espera o quê? Título é do tipo varchar. Então, tá ok. Então, a gente tá passando um tipo aqui varchar, uma string entre aspas. Atenção, porque é sempre entre aspas, quando a gente tem um char, um varchar, um conjunto de caracteres. Terceiro parâmetro que a gente tem que passar é o nome do autor, então, do livro. Então, aqui a gente tem que passar um valor para essa variável aqui, ó, @autor. E assim por diante. Aqui a gente tem 19.00, que representa um numeric. E esse numeric tá aqui, ó, @preço, ok? E por último aqui a quantidade de estoque, que ele espera um inteiro, ok? Quantidade de estoque em um inteiro. Ok. Seleciona toda essa linha aqui com todos esses dados. Aqui você preenche com os dados que você tem interesse, tá? E dá um F5 lá no seu SQL Server para executar, então, esse comando, ok? Para conferir se tá tudo certinho, se realmente esse livro foi inserido lá na nossa tabela livro, vamos, então, dar um select. Select asterisco, para pegar todos os campos mesmo, from tabela livro. Seleciona o comando, dá F5 e coloca para rodar, então. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira procedure. Eu espero que o código esteja rodando perfeitamente aí na sua máquina, assim como aqui na minha máquina rodou, mas eu preferi escrever todo o código, porque existem muitas pessoas que fazem provas e muitas vezes também os professores cobram a parte teórica, de criar um procedure todo inteirinho na mão. Então, é para vocês fixarem esse conteúdo e conforme for passando os dias e eu ver que existe necessidade de criar procedures mais complexas, eu vou estar criando aqui no caderno mesmo, essas procedures mais complexas, para que a gente possa estar estudando junto, trocando conhecimento, e eu tô aberta para estar ajudando vocês, assim como vocês também estarem me ajudando, se possível, tá? Obrigada por acompanhar o vídeo, por estar no canal, e se gostou, dá um like ou um curtir no vídeo, ok? Muito obrigada e até a próxima!